Capítulo 2 Descobrindo quem você é. Essa frase de Chico Xavier me veio à mente enquanto eu olhava aquela fotografia da minha turma de formatura. Meditando sobre os colegas que não conseguiram sucesso profissional e cometeram erros graves a ponto de perderem a vida com pouca idade, pensei: eles nunca terão a chance de mudar e começar a fazer agora um novo fim para suas vidas. Eles cometeram erros fatais, ainda muito jovens. Tentar entender por que os jovens formados e cheios de sonhos são levados a comportamentos e erros destruidores é um desafio complexo. Quando não são fatais e sem volta, os erros podem ser nossos melhores mestres, pois os erros que não nos destroem nos ensinam. Infelizmente, há erros que cobram um preço alto, são graves, não permitem voltar atrás e refazer o caminho, e não dão a segunda chance. Muitos deles cobram a própria vida como preço. Esses erros, claro, devemos evitar, enquanto há tempo. Mentiras que nos contaram. Quando fiz 6 anos, meus pais me matricularam em um colégio católico, onde estudei o antigo primeiro grau. Em razão dos ensinamentos religiosos, cresci com uma má impressão em relação aos ricos. Achava-os avarentos e arrogantes, e acreditava que depois da morte eles iriam para o inferno. Já os pobres, eu achava que, por sofrerem na terra, ganhariam o céu, o que transformava a pobreza em um estado confortável. Pela minha cabeça passava a ideia de que eu pudesse enriquecer, hipótese que me assustava. Para compensar, eu prometia que ajudaria aos pobres, caso eu ganhasse dinheiro. Frases como dinheiro não traz felicidade ou os ricos irão para o inferno eram comuns nas conversas entre alunos. O que apenas reforçava um conflito existencial íntimo, pois, ao mesmo tempo, a ideia de educação e progresso profissional era um compromisso que os pais nos cobravam. Aos 14 anos, comecei a trabalhar em um escritório de contabilidade, e durante 8 meses não recebi um centavo de salário. Certo dia, não apareci no trabalho, e mesmo sendo um simples auxiliar, o dono do escritório apareceu na minha casa pedindo que eu voltasse. Na verdade, ele precisava de mim, pois eu fazia todo o serviço externo típico de um office boy. Pela primeira vez, percebi o quanto é estúpido um empresário discriminar os empregados em função do cargo. Entendi que todos, do mais humilde até o diretor-geral, são importantes na engrenagem do sistema produtivo. Quando meu patrão bateu na nossa porta, meu pai o atendeu de maneira ríspida, mas retornei ao escritório com ele. Lá chegando, ele fixou meu salário mensal e me deu um valor adiantado para que eu pudesse fazer compras. Essa situação entre o patrão e eu, embora me deixasse triste e revoltado, fazia-me sentir como vítima, e confesso, até me fazia bem estar nessa posição. Somente depois de adulto, já na faculdade, percebi que eu gostava do papel de explorado, pois ele atraía a compaixão dos outros sobre mim e me colocava na condição de pobre, portanto, credor das graças de Deus. Milhões de pessoas foram educadas para aceitar a dor e o sofrimento como meio de ganhar a salvação da alma. Não sou marxista, mas penso que Marx estava certo quando ele se irritava com a alienação das massas, que para ele era, em parte, culpa da religião. A religião é o ópio do povo, ele dizia. Também não sou ateu, e sei que a religião, sobretudo a ética cristã, cumpre importante papel moral e espiritual. Só não gosto quando as igrejas não se contentam com seu papel de salvar as almas e passam a atuar como partidos políticos, metendo o nariz em assuntos econômicos. Culto à pobreza. A orientação religiosa e a cultura socialista da América Latina fizeram da nossa relação com o dinheiro uma coisa conflituosa, e o culto à pobreza sempre teve por aqui um quê de virtude e idoneidade moral. Na minha infância, era comum os pobres nutrirem desprezo pelos ricos e vê-los como pessoas egoístas. A criança crescia vendo o dinheiro como coisa do demônio e, é claro, não desenvolvia a vontade de ganhá-lo. Não é de se estranhar que tenhamos crescido em um ambiente anticapitalista e anti-empresarial, responsável pela demora do país de romper com atrasos e dar um basta na miséria de parte da sua população. Mesmo que você não alimente a ideia de tornar-se rico, pense pelo menos que é importante ganhar o suficiente para ter uma vida digna, poder sustentar a família e não ter que passar por grande sofrimento caso, quando idoso, seja demitido do emprego para dar lugar a alguém mais jovem. Diferentemente da cultura oriental, nossa sociedade é baseada no culto ao jovem e certo desprezo ao velho e à velhice. E ser idoso em nosso país não é fácil. Se levarmos em conta que há boa chance de nossa saúde decair quando ficarmos velhos,
Chegar a essa fase e, talvez tendo que trabalhar para viver, é uma situação triste. Se você tiver reservas e uma aposentadoria que lhe permita viver com dignidade, a demissão do seu trabalho será apenas uma chateação temporária. Mas, se você depender do salário mensal para sobreviver, a demissão parecerá derrota e fracasso, uma humilhação que só quem viveu essa experiência desumana pode avaliar. O desemprego infelicita a pessoa, destrói o moral, abala o orgulho e mexe com os sentimentos de decência e amor pela vida. E, se ele acontece com uma pessoa com mais de 50 anos que, pela idade, tem dificuldade de ser aceita pelo mercado, a destruição moral e afetiva é imensa. Sempre que converso com algum jovem ou profissional de meia idade, sugiro que ele faça uma imagem mental de si mesmo daqui a 25 anos e tente ver-se nessa situação. Tente imaginar os sentimentos de dor e revolta e, sobretudo, tente ver o estado de desespero, caso sua sobrevivência dependa unicamente do salário de empregado. É um exercício útil para que você adote a definição clara e firme de que jamais permitirá que isso lhe aconteça. Todavia, para construir sua tábua da salvação, você precisa começar agora. O futuro é criado hoje e não amanhã. Para isso, é preciso que você saiba hoje o que saberá somente daqui a 25 ou 30 anos, caso não se empenhe em conhecer agora. Seu perfil psicológico. O nosso comportamento financeiro é consequência do nosso perfil psicológico. Assim, a maneira como ganhamos, como gastamos e como investimos dinheiro é resultado das nossas crenças e das nossas emoções. Antes de ser uma criatura lógica e racional, o ser humano é uma criatura psicológica e emocional. Por isso, antes de examinar suas contas e tentar entender seu desempenho financeiro, você deve descobrir quais são suas crenças, sua visão de mundo e qual o seu comportamento em relação ao consumo. Conheço muitas pessoas de bom nível cultural que sempre estão com suas finanças pessoais em desordem. Geralmente são pessoas que entendem intelectualmente do problema, mas não conseguem lidar emocionalmente com o problema. Muitos são consumistas compulsivos, gastam mais do que podem, muitas vezes comprando coisas que não precisam, e agem como viciados que, mesmo sabendo que suas rendas são insuficientes para bancar seu padrão de gastos, continuam gastando, fazendo dívidas, pagando juros e assim seguem suas vidas tumultuadas. Nesses casos, minha sugestão a essas pessoas é que não se concentrem apenas na busca de mais informação e treinamento em técnicas de elaborar orçamentos e registrar gastos. Embora esse treinamento seja importante, o mais urgente para elas é descobrir por que se comportam dessa maneira, quais hábitos negativos cultivam e por que têm dificuldade para mudar. A essas pessoas, sugiro a busca de meios para entenderem a si e seus hábitos. Depois, que se dediquem a um plano de mudança. É mais difícil entender e controlar nossas emoções do que controlar nosso dinheiro. E, sem controlar as nossas emoções, não conseguimos controlar o dinheiro. Não vejo alternativa. Quem quiser melhorar sua vida financeira tem que enfrentar o dragão da sua própria mente. O filósofo Arthur Schopenhauer disse que somos escravos da nossa própria biologia e que não determinamos nossas crenças e nossos pensamentos. Para ele, somos escravos na nossa própria morada. Em outras palavras, Sigmund Freud disse a mesma coisa ao afirmar que 90% dos nossos pensamentos são determinados por nosso subconsciente. Se esses pensadores estiverem certos, e tudo indica que estão, somos mesmo escravos da nossa própria morada. Mas a boa notícia é que dá para romper as barreiras e sair dessa prisão mental. O ser humano tem capacidade de entender a si mesmo, de mudar e de melhorar, mesmo não sendo fácil. Ninguém está condenado a ser escravo da sua própria mente por toda a vida. O homem é diferente dos animais porque tem consciência. Somos seres mentais inteligentes e, como tais, temos o poder de examinar a nós mesmos e sair das arapucas que nossa biologia e nosso subconsciente armam para nós. O ser humano tem dentro de si a solução das suas próprias fraquezas, do corpo e da mente. As principais ciências do futuro serão aquelas que reduzirem a dependência do homem em relação a medicamentos e objetos externos a si. A psicologia, a fisioterapia, a acupuntura e a educação física estão entre as ciências que mais crescem atualmente,
porque oferecem meios para a solução dos problemas humanos com base nos recursos que estão dentro do homem. Autoconhecimento. Se existe algo sobre o que há consenso mundial, é que a mais importante ação humana é a educação. É ela que permite ao homem conhecer a si mesmo e desenvolver o seu intelecto para obter os benefícios proporcionados pela informação e pela sabedoria. Uma pergunta-chave é: quem sou eu? Não dá para responder de forma leviana e apressada, pois não posso responder a essa pergunta sobre mim mesmo com precisão. Quem penso que sou também é resultado de quem sou, e isso provavelmente me leva a ter uma visão de mim mesmo bastante diferente da visão que os outros têm ao meu respeito. O ideal seria eu me colocar fora da minha mente, olhar para mim e tirar conclusões. Porém, o problema continuaria persistindo. Fora de mim mesmo, com que critérios eu iria me avaliar? Uma boa alternativa é procurar descobrir como os outros me veem, o que acham de mim. Se você fizer uma pesquisa confiável, provavelmente ficará desapontado com o que pensam de você ou, pelo menos, com parte do que pensam sobre você. Todos nós somos inclinados a ter uma visão muito melhor de nós mesmos do que aquela que o mundo tem de nós. Concorde ou não com a visão que os outros têm a seu respeito, você não pode fugir do fato de que elas estão em muito melhores condições para avaliá-lo do que você mesmo. Um dos grandes desafios da vida é o autoconhecimento. Quando estamos diante de uma decisão sobre um projeto, um negócio ou um trabalho, a primeira atitude que adotamos é analisar os detalhes do objeto de estudo. A finalidade da análise é conhecer. Na vida profissional, o processo de análise, conhecimento e escolha é, na maioria das vezes, de ordem técnica e requer bastante capacitação intelectual para o tipo de problema que temos diante de nós. Mas, e quando a decisão diz respeito a nós mesmos? Sem dúvida, é mais complicado. Todavia, as vantagens do autoconhecimento são imensas. Embora não seja fácil, é um processo útil, vantajoso do ponto de vista profissional e capaz de melhorar nossas possibilidades de felicidade. Vale a pena nos despojarmos de toda a vaidade e prepotência e estabelecer o autoconhecimento como projeto de vida. Os frutos aparecerão. Seu perfil econômico. A pessoa que você é em relação ao seu trabalho e à sua renda também deriva do seu perfil psicológico, sua personalidade, suas emoções, suas crenças e seu comportamento. Seja qual for o seu trabalho, você é empregado, autônomo, dono de empresa ou investidor. Se for político ou artista, você está em uma dessas 4 possibilidades. Se for político, você é empregado, tem salário mensal e pode ser demitido caso o patrão, o eleitor, não goste de seu trabalho. Se for cantor ou ator, você é autônomo e vive dos clientes que pagam para vê-lo. Portanto, 4 são os quadrantes onde alguém pode trabalhar, desenvolver suas atividades profissionais e ganhar sua renda. A figura seguinte é uma representação dos quadrantes de renda pessoal. Grupo 1, linha 1, empregado E. Grupo 1, linha 2, autônomo A. Grupo 2, linha 1, dono de empresa DE. Grupo 2, linha 2, investidor I. Os 2 primeiros quadrantes, empregado e autônomo, no lado esquerdo, compõem o grupo 1, os que vivem da renda do seu trabalho. O empregado vive de salário e o autônomo vive de honorários. Ambos terão a entrada de dinheiro no seu bolso interrompida caso parem de trabalhar por qualquer razão. Os 2 últimos quadrantes, dono de empresa e investidor, no lado direito, compõem o grupo 2, os que vivem da renda do seu negócio, empresa ou de seus investimentos, imóveis, títulos ou ações. O dono de empresa vive de lucro e, eventualmente, de retirada pro labore, salário do dono. O investidor vive de aluguéis, juros e dividendos. Há imóveis que não dão renda de aluguel, por serem imóveis de lazer pessoal. São ativos ruins, pois não geram renda e somente dão despesa. Mais adiante, voltaremos a esse tema. Conhecer seu perfil econômico atual é importante para avaliar em que situação você se encontra hoje e, sobretudo, para imaginar onde você estará daqui a 2 ou 3 décadas, caso continue tendo as mesmas atitudes e agindo da mesma forma.
Lembre-se, a sua situação patrimonial e financeira futura será a soma do seu fluxo de caixa dos anos vindouros e dependerá do destino que você der ao dinheiro que sobrou, caso sua renda mensal seja maior que suas despesas mensais correntes. O pensador Robert Ingersoll disse: "A felicidade não é um prêmio, é uma conquista. O sofrimento não é um castigo, é uma consequência." Consciente disso ou não, você está criando o seu futuro hoje. Suas crenças, seus pensamentos, seus hábitos e atitudes são os pilares do que você será lá na frente. Disso ninguém escapa. Cada quadrante exige um tipo de educação. As habilidades que o empregado deve ter não são as mesmas do profissional autônomo, do dono de empresa ou do investidor. Por seu lado, as habilidades do investidor são diferentes daquelas exigidas do empresário que dirige seu próprio negócio. É preciso saber quais são as habilidades necessárias de cada tipo de profissional para descobrir se você está no quadrante adequado, a sua personalidade e o seu treinamento educacional, como para saber que tipo de treinamento você deve buscar para ser bem-sucedido no quadrante que vier a escolher para si. De forma simplificada, podemos definir habilidades como sendo a soma de pensamentos, emoções e técnicas que cada um possui e demonstra na sua ação cotidiana. Por exemplo, um empregado deve ter personalidade adequada para receber ordens, ser chefiado e cumprir tarefas que lhe são designadas por outros. Deve ser capaz de executar um trabalho planejado por terceiros e apresentar os resultados esperados, além de acostumar-se com salário fixo e horário regular de trabalho. O profissional autônomo, embora viva da renda de seu trabalho, deve ser capaz de adaptar-se à rotina de conquistar clientes para seus serviços, negociar, definir preços e, sobretudo, acostumar-se com renda variável. O autônomo talvez seja o profissional que mais precisa desenvolver as habilidades de relacionamento interpessoal e ser capaz de suportar clientes difíceis. São características que vão muito além de meras habilidades técnicas do seu trabalho. Há muitos exemplos de médicos, advogados, psicólogos, dentistas e outros que preferem o conforto do emprego fixo, com salário regular, férias e benefícios trabalhistas. A razão é que, embora sejam treinados em profissão liberal, esses profissionais não se sentem bem com o tipo de atividade exercida pelo autônomo, pois este é, no fundo, o empreendedor do seu próprio serviço, e muitas de suas tarefas são as mesmas de um empresário dono de negócio. O dono de um negócio, por sua vez, precisa ter estrutura psicológica para empreender, correr riscos, gerir um negócio, administrar coisas e pessoas, enfrentar incertezas e fazer dívidas. O empresário é alguém capaz de arriscar-se em algo que pode dar errado e tem disposição para enfrentar o desconhecido. Habilidades gerenciais, tirocínio comercial e espírito empreendedor são características que um empregado assalariado não é obrigado a ter, mas o empresário precisa ter, necessariamente. Já o investidor é alguém que vive da renda do seu patrimônio, ativos. Aluguéis, dividendos e juros são as rendas proporcionadas por imóveis, títulos financeiros e ações. A questão é que só chega a ser investidor quem formar um conjunto de ativos, seja por herança, por poupança pessoal ou pelo resultado de um empreendimento empresarial. Viver de renda de ativos é a posição mais confortável, sem dúvida. A questão básica é como arrumar dinheiro para construir um patrimônio. As características de cada tipo de profissional demonstram que, para cada quadrante, existe um tipo adequado de educação e treinamento. Todos nós podemos atuar em mais de um quadrante, e é importante buscar situar-se em mais de um quadrante, pois o empregado assalariado tem posição instável e pode não ter condições de viver assim pelo resto da vida. A sugestão que será detalhada nos capítulos seguintes é que você procure se qualificar profissionalmente e desenvolver suas competências e habilidades para aumentar sua renda durante o tempo em que estiver trabalhando. Entretanto, além da qualificação profissional, é importante adquirir instrução financeira para aprender a gastar e investir com inteligência e formar reservas para o futuro. Uma boa educação financeira seguramente melhora nossa capacidade de tomar decisões e de gerenciar nossa vida com vistas a acumular ativos geradores de renda. Enquanto temos saúde e podemos trabalhar, é recomendável poupar e formar reservas destinadas a aplicações em imóveis, títulos de renda fixa, ações ou outros investimentos capazes de garantir a manutenção de um bom padrão de vida na velhice e na aposentadoria. Ativos de renda podem ser a diferença entre uma vida digna e uma vida de privações.
Muitas pessoas procuram viver o presente e gastam toda a renda mensal, não se preocupando com o eventual desemprego, doença ou velhice. Esse é um comportamento ruim, principalmente porque há boa probabilidade, para qualquer de nós, de viver 80 anos ou mais. Assim, é desejável que você se prepare e seja prudente, para poder manter um bom padrão de vida quando envelhecer, aposentar-se ou ficar doente. De vez em quando, a imprensa noticia que, em geral, trabalhadores da terceira idade têm salário menor do que os trabalhadores de meia idade, nas mesmas funções, enquanto os gastos com serviços médicos e cuidados pessoais aumentam na velhice. Para os que se aposentam, sobretudo no setor privado, soma-se mais um problema. Os proventos de aposentadoria são, regra geral, menores do que o salário da ativa. Voltarei a falar desse assunto mais à frente, mas quero adiantar uma informação. Em 2010, o teto de aposentadoria do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, era de R$ 3.243,93 mensais, valor máximo que alguém poderia receber da Previdência Social. Os trabalhadores do setor privado que ganhavam renda superior a esse teto e se aposentaram em 2010 sofreram redução nos seus ganhos equivalente à diferença entre a renda do trabalho e o valor da aposentadoria. Esse drama não atinge os funcionários públicos cujos salários são superiores ao teto do INSS, porque sua aposentadoria é regida pelo Estatuto do Servidor Público, que garante a aposentadoria igual ou quase igual ao salário da ativa. Um executivo do setor privado que ganha R$ 17.000 por mês pode chegar, no máximo, a uma aposentadoria de R$ 3.243,93, valor de 2010. Já um funcionário do governo que ganhe esse salário aposenta-se e passa o resto da vida recebendo um total de R$ 17.000 por mês. Em alguns casos há uma redução, mas nada que se iguale à baixa aposentadoria do INSS. Mais ainda, para aqueles funcionários públicos antigos, em casos de morte do titular, a esposa passa a receber o mesmo valor a título de pensão. Para alguns grupos de funcionários, a pensão da esposa pode cair a 70% ou 65%, mas ainda assim sendo muito generosa. Onde estarei daqui a 25 anos? Sugiro que você pense nessa pergunta. Afirmo que onde você estará daqui a 25 anos dependerá das escolhas que você fizer agora. Toda escolha tem consequências, e essas são o resultado das nossas decisões e das nossas atitudes. Há duas perguntas que vale a pena você fazer. A. O que desejo ser e onde desejo estar daqui a 30 ou 40 anos? B. O que serei e onde estarei, caso eu continue fazendo exatamente o que faço atualmente? Muitas pessoas têm projetos de vida e objetivos a alcançar nos próximos anos e nas próximas décadas, em termos intelectuais, profissionais e financeiros. Essas pessoas sabem onde querem estar no futuro, mas muitas não conseguem perceber que suas crenças, suas decisões e suas atitudes jamais as levarão até lá. Desejam chegar ao sul, mas pegam o caminho do norte e não conseguem mudar a rota. A mente humana é o mais fantástico equipamento que a natureza jamais produziu. Ela é capaz de proezas e maravilhas que nunca conseguiremos compreender, mas ela pode ser também a mais traiçoeira parte de nós. Se o filósofo Schopenhauer tiver razão quando diz que somos escravos da nossa própria morada e nossa biologia é que dita nossos pensamentos e ações, isso pode significar que o subconsciente tem a capacidade de sabotar nossos melhores planos. Um grande desafio para o ser humano está em pensar, sentir e agir de acordo com o que quer para si. Não basta ao homem apenas decidir quem pretende ser e como deve agir. É preciso que ele molde a si próprio e se coloque na estrada certa, o que implica fazer escolhas e, sobretudo, mudar o comportamento. Essa tarefa não é fácil, mas é possível. A dúvida é se o ser humano é capaz de mudar seu comportamento. Muitos acreditam que não, que as pessoas não mudam e todos morrerão exatamente do jeito que são. Talvez a resposta adequada a tais questões seja que a estrutura básica da personalidade não muda, mas hábitos e atitudes podem ser administrados e modificados. Ou seja, podemos mudar nosso comportamento. Todavia, é necessário um método que inclua estudar, analisar, comparar, concluir e agir. De alguma forma, é preciso adotar um método psicológico
com ou sem a ajuda de um profissional especializado. A conquista de si mesmo. Gosto muito de duas palavras, conhecer e gerenciar. Conhecer é saber, gerenciar é agir. Alguém que não conhece a si mesmo jamais conseguirá saber quem é, como é e por que é dessa ou daquela forma. E sem autoconhecer, não dá para saber se é preciso mudar, como mudar e de que jeito mudar. Jesus Cristo nos deixou um conselho: conheça a verdade e a verdade te libertará. Ou seja, conheça a verdade sobre quem você é e ela será o primeiro passo para a evolução de quem você é para quem você quer ser. O filósofo grego Platão disse que a maior vitória de um homem é a conquista de si mesmo, em referência às dificuldades encontradas por todos nós para descobrir quem somos e, sobretudo, para modificar esse ser que somos. Você seria capaz de responder de pronto às perguntas: quem você é? Quem você pretende ser? Onde você estará no futuro se continuar fazendo tudo igual ao que fez hoje? Não se preocupe, quase ninguém consegue responder rapidamente. Comece agora a pensar nisso e descubra que o melhor projeto da sua vida é você mesmo. Quero deixar aqui e peço que você leia com atenção uma passagem do filósofo grego Giovanni Pico, escrita no século XVI sob o título Discurso sobre a Dignidade do Homem. Deus situou cada um dos seres em seu lugar apropriado, ao longo de uma escala dos viventes, que vai da sublimidade de um anjo ao rastejar da serpente. Nessa hierarquia, cada um adquire a sua perfeição, sendo o que é, nem mais nem menos. Mas em relação ao homem, Deus o criou sem lugar próprio, como uma peça móvel disposta em um complexo tabuleiro, tão capaz de subir até o mais alto quanto de descer até o mais baixo, ou seja, com capacidade de agir. Na prática, um ser mutante capaz de atitudes diversas e inesperadas, das mais nobres até as mais desprezíveis. Ao homem, Deus teria dito: não te dei, Adão, nenhum aspecto pronto de ti, nenhuma forma tua, para que alcances e conserves determinado lugar, determinado aspecto ou determinadas prerrogativas que desejes. Tudo deverás conseguir e conservar segundo a tua vontade e teu juízo. A natureza determinada dos outros seres está contida nas leis que prescrevi. Quanto a ti, deverás determiná-la para ti mesmo, sem estar condicionado por nenhuma fronteira, segundo o teu arbítrio, a cujo poder te entrego. Coloquei-te no centro do mundo para que descubras melhor tudo o que há nele. Não te fiz nem celeste, nem terrestre, nem mortal, nem imortal, para que tu mesmo, livre e soberano, te moldes e te esculpas de forma que escolheres. Poderás degenerar até as coisas inferiores, até os brutos, mas poderás regenerar, segundo a tua vontade, até as coisas superiores que são divinas. Passivos emocionais. Na linguagem contábil é conhecida a expressão passivos financeiros. São nossas dívidas. Preocupamo-nos com as dívidas a pagar e dedicamos energia e tempo para administrá-las. Fazemos isso porque, além de moral, a lei nos obriga. Se não pagarmos nossos credores, podemos ser acionados na justiça e perder nossos bens. Ser mal pagador não é um bom negócio. Mas mesmo que a lei não obrigasse, as pessoas éticas e corretas agiriam honestamente. A ética é o imperativo da consciência. Viver com decência deve ser uma decisão independente de qualquer lei, pois a integridade traz vantagens e nos faz mais felizes. Certamente você sabe quais são seus passivos financeiros, mas você saberia responder quais são seus passivos emocionais? Essa expressão pode parecer estranha, mas não é. Passivos emocionais são aquelas situações da nossa mente que contribuem para tornar nossa vida pior e mais pobre. Conhecer a si mesmo implica saber quem você é, quais seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais crenças contribuem para você ser mais feliz e quais tornam sua vida pior. Passivos financeiros. Se sua situação financeira atual for ruim e você gasta parte de seu tempo e de sua energia se debatendo com contas a pagar, dívidas e déficits em seu orçamento mensal, o primeiro passo que sugiro é: pergunte a si mesmo quem você é e por que razão você chegou a esse estado de coisas.
Nossos passivos financeiros, ou seja, nossas dívidas e nossos déficits, têm causas econômicas, mas têm também raízes na nossa personalidade, na nossa forma de ser e na nossa postura de vida em relação ao dinheiro. Muitas pessoas que vivem em má situação financeira tentam resolver seus problemas de dinheiro usando ferramentas do mundo do dinheiro e não conseguem. Outras fazem bons planos financeiros, tecnicamente bem montados, mas não obtêm êxito e ficam frustradas. Na maioria dos casos, o problema não está nas ferramentas, nas técnicas ou nos planos financeiros. O problema, invariavelmente, está na pessoa, na sua personalidade e no seu comportamento. Por isso, a chave da questão está em descobrir quem você é. Quando dou aula para alunos do curso de administração, costumo lembrar a eles que o sucesso ou fracasso profissional de cada um depende muito mais da personalidade e da estrutura psicológica do que das técnicas aprendidas na escola. Se o aprendizado de teorias e técnicas fosse suficiente para garantir êxito profissional, os alunos dos MBAs, cursos de pós-graduação em administração, teriam mais ou menos o mesmo destino. Entretanto, uns atingem o sucesso, outros ficam na média e alguns fracassam rotundamente.